E aí, lindão? Saudade, cara. Tá treinando, Israel? Ou só levantamento de Gael? Fazendo nada, Pedro. Melhor do que ficar o dia todo na frente do Netflix. Deixa eu ver se o Neto já tá aqui. Dá umas corridinhas, cara. A gente vai montar um box em casa, é? Deixa eu só chamar aqui o Neto. Essa aqui, Raí, preparar uma pra ti. Se tiver barra, eu vou aí, viu, Israel? Na hora, Raí, ainda bota seu nome atrás. Neto, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo, é. Vê se eu sair e entrar de novo. Se agora vai. Tá rolando? Agora eu tô te vendo. Maravilha. Deixa eu só. Deu uma travadinha. Cara, o Instagram Como é que tá de esses áudio dias aí? tá. O áudio tá bom. O áudio tá Tá bom. muito ruim. O áudio tá bom? O áudio tá bom. Tô conseguindo te ouvir tranquilo. Deixa eu só perguntar a galera se eles estão conseguindo te ouvir. Ei, Raí, tu tá conseguindo ouvir o Neto aí? Ou só eu? Eu tive esse problema na semana passada com o Danilo Vecchio. Teve que sair. A Dá pra Anitta, ouvir, né? a Anitta fez esses dias também umas lives, dá umas travadas, mas logo volta. Bom, eu acho que o pessoal tá conseguindo te ouvir, então a gente pode, de repente, ir começando aqui, se travar Então e a gente vambora. faz uma saída, beleza? Tá, Então, a gente vê. deixa eu só ajustar aqui. Primeiro de tudo, Neto, obrigado por ter atendido esse pedido, por ter e até ter intermediado aí o contato com outros treinadores. Quando eu pensei nessa série de lives, para levar uma informação de mais qualidade aos treinadores, né, e os amantes de CrossFit no país. E nesse momento que está todo mundo em casa, às vezes a gente carece um pouquinho de informação de qualidade. Então, e aí eu fui lembrando de treinadores, já tive contato contigo, a gente já entra nessa parte, não sei se tu lembra, mas lá em 2015, mais ou menos. E aí organizei a primeira semana com alguns treinadores, e aí me veio a ideia de organizar uma segunda semana com mais treinadores. Então, obrigado por ter atendido esse pedido. Eu que agradeço. Acho que pra gente que
que busca informação, eu sou um cara que, puta, fico sempre procurando podcast, live, o pessoal conversando aí. Acho que é sempre bom. Quando um fala, dois aprendem, não é isso? Eu vou aprender muito aqui com vocês, com certeza. Exatamente. E, puta, eu agradeço a oportunidade de estar contando um pouquinho da onde eu comecei e o que eu faço. Vai ser bem massa. Show de bola. Então, a gente já teve um primeiro contato. Você veio para Fortaleza há uns 5 anos atrás com a Anitta, lá para o Galpão Central do Corpo. E aí vocês passaram, acho que uns 4 dias aqui. Faz tempo, cara. Uhum. Faz um tempão. Faz tempo, e aí, faz tempo. E aí vocês passaram uns dias lá, e aí a gente teve um contato, trocou ideia. Até rolou um workshop, né, da Anitta pra gente, pros treinadores Isso, na a Anitta época. foi dar um workshop. E já foi bacana aquela experiência que a gente teve. Eu lembro que vocês passaram um odd pra gente que era... Até hoje eu uso esse odd de vez em quando, que era um odd 5 minutos de máximo de back jump over, que o pessoal da Invictus fazia. E aí a meta era fazer 70 pelo menos. Então, puta, esse odd aí a gente fez uma vez, quando a Invictus veio pro Brasil pela primeira vez, lá em Goiânia. Eles deram no camp, no final do dia, eles passavam uma parte de mentalidade Invictus deles, né? Então deixa a galera bem, a galera fica bem pilhada assim, aí eles falam, ó, agora é 5 minutos de burn box jump over. É simples, mas tem que querer muito sofrer, né? Então, e a vibe é muito massa. É o que eu falo, vou falar bastante sobre isso hoje. O que faz o atleta ficar bom, ou o que faz as aulas ficarem legais, é o ambiente de tudo, né? Eu acho que é o ambiente que faz o atleta ou o aluno. Isso mesmo. Tudo está envolvido naquilo, sabe? O cara tem que estar presente. Eu acho que aquele odd é bem legal. É super simples, mas não é fácil. E é bacana exatamente por ser simples. Aí você consegue que todo mundo praticamente dentro do box faça, né? Desde o cara que é até relativamente iniciante até o atleta mais bem condicionado. E a gente já fez ele algumas vezes e olha, eu acho que eu nunca consegui chegar no número mágico de 70. Sempre chego perto. Eu lembro que vocês deram, lembro que vocês deram essa meta na época. Foi bacana. Então, vamos falar um pouquinho da tua... Quanto mais simples, vamos lá. Isso. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, vamos embora. Show. Vamos falar um pouquinho da tua história. Vamos buscar lá atrás, lá antes de tudo, antes do CrossFit, antes de competição, antes de tudo isso, lá quando você saiu do ensino médio, qual era a tua relação com a atividade física e por que escolher a educação física, por que parar no meio do treinamento físico? Então vamos lá. Quando eu era mais novo, ensino médio para trás, eu sempre tive um problema de asma, então era um cara que eu não conseguia fazer muito esporte. O único esporte que eu me relacionava bem, mas não era bom, era natação. Então, assim, a minha vida inteira de atividade física foi baseada na natação. Era uma coisa que eu me virava bem, mesmo não sendo bom, mas eu gostava. E aí, quando eu estava na faculdade, lá em São Paulo, na PUC ainda, no meu 3º ano de faculdade, amigo meu falou assim, vamos embora, vamos para a Austrália, lá tem bastante coisa, tem uns amigos meus que trabalham com natação lá, que a galera é muito massa, e eu... Foi para a Austrália. Fazia tudo menos natação. Aí um dia eu nadando na piscina que tinha lá... Desculpa, só deu uma travadinha. Foi para a Austrália que você foi? Travou, né? Foi a Austrália que você foi? Só deu uma travadinha, Isso, mas foi a Austrália? Austrália. Show. Isso aí cheguei lá, e aí, puta, eu vi um brasileiro dando aula, eu falei, queria dar aula também, como é que faz? Aí ele me explicou como é que funcionava e tudo, e aí eu comecei a dar aula para bebê, fui dando aula para molecada mais velha, e aí eu fiquei quase 6, 7 anos lá. Nesse período todo eu aprendi toda a parte de natação, desde treinamento de elite, que eu trabalhava com a molecada que competia Olimpíada e Campeonato Nacional lá. Então era bem massa, assim. Legal. Eu era assistente de um cara que dava aula,
que dava aula de peito na Austrália, o cara era muito bom. E eu aprendi muito, só que não tinha nada com CrossFit ainda. Só que tinha um cara que dava uma parte de fora d'água pra uma galera. E era um cara enorme. Eu falei, pô, esse cara é enorme, velho. Toda vez que ele nadava super bem. Eu falei, meu, o cara nada bem, o cara é enorme, o cara levanta uns pesos bonitos lá atrás. Aí fui perguntar o que era. Eu falei, meu, o que você faz com a molecada? Ele falou, então é CrossFit. Já tinha na época lá. Era depois de 2006, 2007, 2008. Aí eu falei, pô, legal, vou tentar fazer isso aí. Aí foi quando eu vim pro Brasil. Mas aí tu já começou a praticar o CrossFit lá na Austrália ou só depois que veio pro Brasil? Agora deu uma travadinha. Legal. Tá me ouvindo, Neto? Ver se dá uma destravada aí. Tá voltando. Boa. Agora estou até conseguindo te ver melhor. Então, deixa eu te falar deixa eu te falar onde é que travou. Travou quando você falou que estava voltando pro Brasil. Isso, aí eu falei CrossFit. A única coisa que tinha era CrossFit Brasil, CrossFit SP, o pessoal de Minas, CrossFit BH, e a Valinhos estava acabando de abrir. E eu sou aqui do interior de Campinas. Meu pai mora em Valinhos. Eu falei, putz, vamos treinar alguma coisa. E amigo meu falou, meu, tem Jundiaí. Jundiaí tem uma academia de CrossFit lá. Aí eu falei, pô, vamos lá treinar. Cheguei para treinar, nunca tinha feito nada. Aí quem tava dando aula para mim, a Anitta. A Anitta puxou minha primeira aula de CrossFit. Eu fiz, acho que era... Legal. Mas eu tô indo pro Canadá. Aí eu levei ela pro Canadá junto comigo. Chegou no Canadá, a gente começou a treinar CrossFit. Eu dando aula de natação e ela treinando CrossFit. Então a gente aprendeu bastante lá fora. Foi bem legal, assim. Foi uma experiência diferente. Porque aqui no Brasil tava engatinhando ainda, tudo. O pessoal tava conhecendo que era CrossFit, tudo. Era legal pra caramba, mas era bem cru. Aí ela engravidou, a gente voltou. Quando voltou pra cá, no Brasil, eu decidi falar, putz, eu vou trabalhar com isso. Acho que natação aqui no Brasil é muito difícil, eu vou tentar trabalhar com CrossFit. A gente comecei a dar aula lá em Brasília, mas eu queria ser atleta, eu achava legal ser atleta, eu até não sou um cara talentoso para competir, então, meu, era gastar tempo à toa. Ficava horas treinando, horas. Era 2, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. E a parte importante que era da aula, eu deixava de lado, eu não estudava. Falei, o que eu vou dar essa aula? A aula no meu box era, putz, eu olho para trás e falo, meu, eu desperdicei muito tempo. Mas acho que valeu a pena, é um aprendizado. E aí foi isso. Aí eu aí a Anitta começou a treinava com o Bernardo lá em Brasília. E eu querendo competir. E ela ficou lá uns 2, 3 anos com ele. E a gente recebeu uma proposta para vir para São Paulo. E nossa família toda daqui, a família dela é de Cabreúva, minha família aqui de Valinhos, Campinas. Então, meu, tipo, vamos voltar para cá. Com a nossa filha mesmo, é mais fácil para cá. E aí a gente começou a treinar e ela sentiu um pouco o ombro, aí deu uma parada, ela teve que dar uma lesionada no ombro. E aí nesse período eu falei, ela deu um tempo pro Bernardo, ela falou, vou ficar sem treinar um tempo. E ela falou assim, meu, vamos se unir, você me treina, e a gente tá o dia inteiro aqui junto, tudo. Eu falei, putz, então vamos. E eu comecei a estudar mais para ser coach. E aí comecei a fazer algumas traduções para CrossFit, e aí entrei numa parte de estágio deles, de estágio para ser staff. Durou mais ou menos uns 2 anos aí, mais ou menos. Foi nessa fase que eu comecei a me dedicar mais a treinar atleta. Que nunca foi o meu objetivo, assim. Eu queria ser um bom coach de aula, eu queria ser o cara, que desse uma puta aula, que fosse referência pra boxe. E aí a Suzana chegou, veio a Laís também na época, e eu comecei bem devagarzinho com elas ali, não tinha muita pretensão de crescer. E aí depois veio a Amanda, veio o Fábio, e aí começou a vir um pessoal aí, veio um pessoal de tudo quanto é lugar.
E aí eu comecei a estudar mais. Eu falei, acho que isso aqui pode ser que dê certo. E tá dando, assim, tá indo. Legal, legal. Ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa que eu ainda bato cabeça, mas a gente vai aprendendo assim. Eu acho que ninguém sabe tudo. Quem falar que sabe tudo tá errado. A gente tá aqui para aprender. É isso. Esse foi como eu comecei o CrossFit. Cara, irado, irado. A Suzana tá dizendo que tu apaixonou de primeira na Anitta, foi isso? Primeiro na hora que deu uma travada no áudio, você chegou para fazer a aula era com a Anitta, daí vocês já se conheceram e já foi... Então, foi mais ou menos isso. Foi na época do Natal, do Ano Novo. E aí a gente se conheceu e na época o pessoal fazia muito treino junto. O pessoal de São Paulo, da SP, o Thiago, a gente se comunicava, a gente ia treinar, o Danilo Vecchio, a gente treinava todo mundo junto. E a gente vivia treinando junto. E aí a gente começou a sair. E aí, na verdade, é isso aí. Acho que ela apaixonou por mim. Ela tá dando risada. Legal, legal. Deixa eu só pegar tá dizendo que é mentira aqui. Deixa eu só pegar um gapzinho que ficou numa travada. Depois que vocês começaram a namorar e aí você já estava com essa viagem para o Canadá programada ou foi uma coisa que vocês dois decidiram ir? Não. Eu vim da Austrália já para ir para o Canadá. Eu tinha que só ver minha família, fazer uma parte de visto aqui, mas eu já tinha certo que eu ia embora. Então, eu falei, ó, eu tô indo, se quiser ir junto. E ela foi guerreira. Irado. Qual cidade vocês moraram lá no Canadá, Neto? Era uma cidade pequena, chama Thunder Bay. Dava 1h30 de Toronto. Quando eu morei fora, na Austrália. Eu sempre gostei de morar em lugar... na Austrália eu morei em Sydney por 1 ano e meio. Aí depois eu fui para Caloundra, uma cidade bem pequenininha no interior. Eu acho que a gente evolui muito se a gente morar em lugar pequenininho, que não tem muito brasileiro. E aí a hora que a gente vai ter que se virar para falar inglês, para aprender a cultura, é mais fácil. Verdade. Engraçado. Na semana passada eu tive com o Lucas Alemani e com a Cris Voltroba. Os dois também foram para a Austrália. Coincidentemente, vocês três. Tem uma galera que eu conheço para a Austrália. O Bernardo também. Uma galera foi, velho. Muito legal. E, bom, então já deu para conhecer mais ou menos a tua história, a tua trajetória até aqui. Hoje, vocês trabalham no box ou vocês são proprietários de um box, Neto? Então, hoje a gente trabalha para um box. A Anitta hoje ela faz parte da Move, do grupo Move, né? Que tem aqui em Jundiaí, em Vinhedo. E eu tô na PAN com o Chiquinho, lá em Paulínia e em Valinhos também. Então, hoje a gente está dando mais aula do que sendo proprietário. Show de bola. E aí chegou no ponto que tu falou, e aí eu até queria realmente entrar nessa parte, porque é muito difícil e poucas pessoas conseguem hoje no Brasil se dedicar tanto a ser competidor quanto a ser treinador. Talvez aí quem faça isso ainda com grande maestria seja o Éder, né, que ele consegue estar dentro, desenvolver bem os dois lados. Mas é mais difícil ainda quando você se dedica a ser treinador, atleta e dar aula também no boxe, né? Eu acho que as três coisas já ficam bem complicado. E aí, como foi esse teu estalo de, eu preciso definir exatamente aqui do que é que eu sou realmente bom, né? Ou o que eu vou ser realmente muito bom. Eu não vou conseguir competir em alto nível, ou eu vou conseguir, mas para isso eu vou ter que sacrificar algumas outras coisas. Como é que foi esse teu estalo aí? Então, eu me achava bom, né? Assim, eu achava que eu daria alguma coisa. Mas era muito sofrido o treino, sabe? Competir alguns campeonatos aí, ficar lá atrás. Pra mim, era eu me esforçava muito para ser mais ou menos. Você fala do Éder, o Éder é um cara bom, então assim, pode ser que ele não precise treinar tanto para ser bom. Entendeu? Então assim, pode ser que ele tenha um talento para isso. Então, para mim era muito desgastoso. Aí eu fui fazer
eu fui fazer meu primeiro estágio para ser staff. E eu olhava aquela galera, velho, e eu falava assim, meu, os cara faziam aquilo muito bem, sabe? É uma paixão por aquilo, por ensinar, sabe? E tentar deixar aquilo... E mesmo quando era bom, vinha um feedback ainda que, assim, dava para melhorar muito mais. E aí eu falei, meu, eu tenho muito para melhorar. Então, assim, eu preciso parar, começar a estudar, começar, meu, me dedicar ao que eu acho que eu sou bom. E eu gosto de dar aula. Então, assim, foi uma coisa que começou a se encaixar. Aí, esse foi 2 anos de processo. Então, foi um processo que eu ia lá, fazia o estágio, aí voltava para casa com não, e, ó, você precisa melhorar isso, isso e isso. Aí, beleza. Fazia aula, me filmava dando aula, pedia para várias pessoas me dar feedback, ó, o que você acha da minha aula? E aí, devagarzinho, você vai montando, você vai se encaixando do jeito que você vai dar aula. Não existe aula perfeita, eu acho que cada coach tem a sua magia ali dentro da aula, e eu fui tentando encontrar a minha. E aí eu me dediquei muito a isso. Por isso que a parte de ser coach de atleta foi uma coisa que aconteceu meio que natural, e eu achei que, na verdade, nunca ia dar certo. Porque eu tinha que dedicar muito do meu tempo também a isso. Mas a Anitta me ajuda muito, a Suzana que tá comigo me ajuda muito, a galera, tipo, uma galera da energia muito massa, sabe? Que, tipo, faz o negócio ficar mais suave para todo mundo. Então, Perfeito. foi daí que eu comecei a entender o que eu queria fazer. Show de bola. Então hoje, eu ia perguntar isso, mas já ficou claro que hoje você ainda dedica tempo dando aula para as turmas, né? E vai Eu aprimorando adoro fazer. isso através do... Você gosta de dar aula para a turma, né? Pô, é a coisa, Legal. assim, dar aula para atleta é legal, mas para a turma é um negócio que é aquela mudança de vida que a gente sempre fala, né, nos cursos de Level One, e eu tô tentando devagarzinho fazer isso. E como foi teu processo para ser staff da CrossFit Internacional, Neto? Como é que iniciou e como é que foi esse processo até conseguir ser staff da CrossFit? Então, começou assim, teve um Level 2 lá na PAN, um tempo atrás, e eles precisavam de um tradutor. E, pô, eu vim da Austrália, do Canadá, então, assim, meu inglês é razoável, eu consigo falar bem. Então, eu falei, posso ser tradutor. E aí eu estudei um pouquinho para entender como é que eu tinha que falar e tudo, foi super fácil. E aí eu falei assim, eu queria trabalhar para vocês, como é que faz? Aí ela falou, você precisa fazer uma application, né, fazer um termo que você está querendo, e a gente te coloca no primeiro estágio. Aí isso demorou uns 2, 3 meses, comecei o primeiro dia. Você chega lá com várias intenções e eles vão te dando tarefas. E à medida que você vai evoluindo, eles vão te dando mais tarefas. E assim, sempre você recebe um não, volta para casa, e aí você fala assim, puta, será que não estava pronto? Mas na hora que você recebe o sim, você fala, puta, ainda bem que eu não recebi antes, porque eu não estava pronto aquela hora. Eu achava que eu estava. Então assim, foi um processo muito grandioso para mim. Eu aprendi muito com todo mundo que me ensinou. E eu ainda aprendo muito com essa galera. É bem legal. Então, hoje nos Level 1s, nos cursos Level 1s, você faz parte da equipe que leva o Level 1 pro pessoal. Do Brasil, é isso. Show de bola. Então, roda muito o Brasil aí? Um pouco, Ainda a ficha não caiu, que eu faço parte disso, tem mais ou menos um ano aí. Mas, pô, tô muito feliz. Foi uma vitória para mim. E o próximo passo agora é fazer o Level 3. Eu tô buscando aí, tem uma galera que tá me ajudando. Sérgio Landim, um cara lá do Rio, da Vila CrossFit, é um cara que me ajuda muito com isso. Show de bola. Tô em busca do próximo objetivo. Pô, o pessoal tá... Fala aí, Tim, beleza, cara? O pessoal tá tecendo muito elogio aqui. Melhor coach do Brasil. Suzana dizendo que amor, preocupação e paciência é o seu diferencial. Enfim, a galera, tá em alta com a galera. É que eu entrei num acordo
todo comentário bom, depois eu pago. Show de bola. Bom, e aí, já que a gente está falando dessa parte, né, do treinador, e a ideia também é levar a informação técnica para o pessoal, como é que você vê o CrossFit, naturalmente, ele evoluiu no aspecto de treinamento, né, de progressões, de regressões, de informação, de conteúdo de informação que a gente tem disponível hoje, que a gente não tinha há 5 anos atrás, tanto para turmas, aula de turma, quanto principalmente para treinamento de atleta. Como é que você vê essa diferença do que era feito há 5 anos atrás, aquela época que você veio aqui para Fortaleza, do que vem sendo feito hoje, né? Tanto na parte de condução de aula de turma e na parte também de treinamento de competidores. Acho que, então vamos lá, vamos falar primeiro de aluno, assim, da aula do boxe. Eu acho que quem começou há uns 5 anos atrás lembra muito bem como que era. Você deve lembrar também que era um negócio muito militar. Isso. Sabe? Era o coach, era bravo, você chegava atrasado, pagava burpee, sabe, um negócio muito militar. E hoje é um negócio que mudou muito essa parte. Acho que o coach ele começou a estudar mais, ele precisou estudar mais. Porque começou a vir gente nova com muito conhecimento também. Então o cara falou, não posso ficar parado. Eu acho que o CrossFit, ele ajudou muito a gente da área de educação física a estudar. A gente começou a falar, a gente precisa começar a voltar a estudar de novo. Porque a nossa área, a galera fala muito, o educador físico. O educador físico estuda. Eu conheço muita gente boa, que o cara, estudante, cara, muito bom. Então, assim, e aí a gente teve que falar, beleza, vamos sentar, vamos estudar. E aí pro boxe, eu acho que o que mudou foi que a gente teve mais opções de curso, a gente teve muito mais cursos disponíveis, tanto na área de ginástica, de LPO, de tudo que você imaginar, de corrida. Então, o cara que não entende hoje do que está falando é porque é preguiçoso. Hoje, você entra na internet, tem 1000 coisas para fazer. Tem curso online, tem... Acho que evoluiu, assim, a gente saiu do nada para um negócio grande, sabe? Assim, de a gente realmente precisar estudar profundamente o que a gente vai passar para os alunos. E assim, a gente sempre está um passo para trás dos americanos. Mas eu acho que hoje, a galera sempre fala, mas a gente está atrás, você tem que para trás, sempre para trás. Eu acho que hoje não. Eu acho que a gente consegue bater de frente com eles. A gente começou, há uns tempos atrás, falando que o brasileiro não tinha força. Lembra disso? O brasileiro é fraco, o brasileiro não levanta carga. Beleza. Então, beleza, vamos treinar o que a gente achava que a gente era ruim. Só que hoje a gente levanta carga igual a eles. Só que a base aeróbica, uma base de cardio, como o pessoal chama, ficou meio que defasada. Eu acho que é aí que esse gap que a gente está tendo deles pra gente. E aí a gente vai construindo devagarzinho. Eu acho que a gente está tão bom quanto eles. Então, e a gente tem muito profissional bom, muito cara que estuda, que sabe o que está falando. Assim, hoje, nos Estados Unidos, os caras não precisam fazer faculdade para dar aula. Aqui não, cara, tem que se formar. Então, bem ou mal, a gente é um passo à frente deles, na parte de saber o que a gente está falando. Entendeu? Então, assim, a gente tem muito cara bom e a gente tá lá, tá pau a pau. Acho que a gente vê pelo Gui, vê pela Lari, vê pelo pessoal que tá nas cabeças, isso foi pela Suzana mesmo, ficou em primeiro no Qualifier. Foi super bem, então acho que a gente consegue bater de frente com eles. Vai chegar. Show de bola. Eu acho que você tocou num tema importantíssimo que realmente ainda, na minha visão também como treinador, ainda é o que diferencia a performance dos caras para a nossa, é a parte do condicionamento aeróbico, que é uma coisa que se evolui, que se ganha ao longo do tempo, né? Coisa de 1, 2, 3 anos, não é uma coisa da noite pro dia. E é chato de fazer, demora para aparecer os resultados, mas quando ninguém quer fazer, não vai para o Instagram, mas talvez seja ainda o que faz com que os caras estejam na nossa frente, né? Eu tiro o exemplo 2018, eu acho que o Xiaofun foi pro Games, né? E
Chafum, forte pra caramba, muito bem condicionado, mas uma prova que era de capacidade aeróbica, uma prova de remo, ele foi, eu acho que, penúltimo ou foi o último. E aí deixou muito evidente o que é que a gente precisa trabalhar, né? Depois veio o Guimalheiros também na prova da corrida do ano passado, de 50, ele foi 48º, e o Gui treina muita corrida. O Gui eu sei que é um cara que treina muito essa parte de cardio com o Bernardo, mas é porque leva tempo também para ter ganho, né? E é um ganho que você não vê, né? É diferente de uma carga que você levanta, que fala, puta, tá lá. De 200 foi para 205, maravilha. Mas, sabe, esse ganho aeróbico demora, além de demorar muito, você não consegue enxergar muito bem ele no dia a dia, né? Exato. Mas é uma coisa que acho que todos os treinadores que você perguntar aí vai estar falando que vai estar trabalhando bastante isso. Eu acho que é o gapzinho que a gente está para chegar neles, e vai chegar. Show de bola. Deixa eu só aqui dar uma olhada nos comentários. O pessoal falando que teve o prazer de fazer uma aula experimental com você e adorou. A Fabi. John Ricardo falando que conseguiu o level 1 dele graças à paciência e à tua dedicação. Yes. E o Raí tá entrando numa parte um pouco mais técnica. Deixa eu ver aqui a pergunta dele. Ele tá falando, se chegar no tema periodização, tem essa pergunta. Nas competições, existem provas que exigem que você tire um RM de um movimento complexo, depois de uma prova que vai exigir muito atleta. Então, aquelas provas que é um WOD, descansa 2 minutos, e aí um RM de snatch, por exemplo. A pergunta é a seguinte, você usa nos treinos essa forma de treinar ou escolhe uma hora do planejamento para realizar esses treinos, tendo em vista que botamos atletas em maiores riscos de lesão? Deu para pegar é boa aí? Deu. A pergunta, então, é falando sobre aquelas provas que tem uma... Você tem um odd e tem... Isso. Quando que a gente trabalha isso? Isso. Geralmente, quando a gente vai chegar perto de competição. Vai chegar, a gente está perto da competição, a gente começa a tocar esses odds aí, pelo menos uma vez na semana, ou a cada 15 dias, para o cara mais ou menos entender que pode ser que caia isso. Mas eu concordo com ele que a gente não pode estar fazendo isso sempre, porque a gente vai estar sempre... o risco de lesão é maior, porque o cara vai estar tentando buscar a carga máxima a qualquer custo, né? Isso. Então, cansado. Então, assim, mas eu acho que é válido a gente treinar isso, mas quando é bem próximo de competição, a gente faz. E é bom também para a gente testar se realmente aquela periodização de força meio que deu certo. Perfeito. É a cara das seletivas, né? Sempre tem um oddzinho assim, que você tem um odd, e aí descansa ali 2 minutos, uma máxima de um complex, né? Que era a prova 1 e 2 da seletiva agora. Era um complexo de clean, front squat. Sobre esse tema também, eu acredito que, como você falou, depende do período que você está trabalhando. Subentende que você construiu uma base sólida lá atrás, tanto de condicionamento quanto de força. E aí chega uma hora que é o específico do esporte, né? Porque o específico do esporte é a hora que você vai mover cargas com volume alto e sob fadiga. Então, em algum momento do treinamento, você precisa estar exposto àquelas condições. Você não vai fazer isso sempre, né? Mas eu acredito que você precisa expor o atleta também a esse tipo de situação que ele vai viver dentro da competição. Né? Se você não expor ele numa hora no treinamento, vai ser uma sensação completamente nova dentro do workout. Eu acho que é o que a CrossFit fala, né? É a variância. Então, a gente precisa variar. Acho que tudo bem que eu acho legal, a gente faz a periodização, isso é maravilhoso. Mas muitas das vezes eu volto para trás, eu apago o que eu fiz, eu falo que a gente vai fazer desse jeito. Porque, eu não sei se acontece com outras pessoas, mas comigo acontece bastante. Sabe quando você está dirigindo, ou está em algum lugar parado, e aí sua cabeça está lá na planilha que você fez e fala assim, meu, isso não vai dar certo, ou isso vai dar certo. Aí você vai lá e apaga e faz de novo. Eu acho que periodizar ou montar um negócio para alguém, montar uma planilha de treino, vai mais num feeling seu
É um negócio que é mais do que você acha que pode ser que vai dar certo, do que só estudo. O estudo é Sim. importante, a gente pega a linha, mas chega uma hora que você precisa dar sair um pouquinho daquele pensamento tipo, será que possa cair? Pode cair. Eu tento variar o máximo possível durante os treinos e para eles estarem expostos a tudo. Então, a gente nunca sabe se está certo. Uma hora pode ser que dê certo. A gente fica nesse achismo aí. E tem coisas que o treinador faz hoje que só vão ser evidenciados, né? Só vão ser comprovados eficácia aí pelos estudos daqui a 2, 3 anos. Então, até às vezes, se a gente ficar muito preso a só o que há evidência ainda, talvez não atenda a demanda do nosso esporte ainda, porque o nosso esporte é novo, né? O esporte tem talvez 10, 15 anos. Então, Pra muita gente coisa... é pouco ainda também, Pois é, é muita coisa que é produzida. Eu vi esses dias o Maxwell Hegg, que é o treinador do Olsen hoje, falando que ele não tem certeza de muitas coisas dentro do treinamento do CrossFit para atletas, mas uma das coisas que ele tem certeza é que o atleta precisa estar preparado para fazer um volume alto de repetições unbroken e mover cargas sob fadiga. Essa é uma das poucas certezas que ele tem que é um cenário que vai acontecer dentro de uma competição de CrossFit. Volume de repetições unbroken, principalmente ginástico, e mover carga sob fadiga. Então, em algum momento do treinamento deles, ele cria esse cenário, né, do ambiente controlado, que é o ambiente de treino, mas o atleta precisa passar por isso. Eu acho que também dá para jogar isso como resposta também, Raí, para a tua pergunta, já me botando aqui também como papel de treinador. Não, eu acho que complementou perfeito. Acho que é isso. Acho que a gente tem que tentar observar o que está rolando no mundo competitivo. Então, assim, assistir competição, assistir tudo que aconteceu na competição e tentar analisar com um olhar mais crítico de, puta, aconteceu isso, eles estão bem tendenciosos nessa parte, essa competição tendencia isso. A gente consegue ter uma ideia do que está rolando no mundo e tentar meio que organizar pra gente. Mas o que você falou aí, eu acho que tá bem correto. Show de bola. Tem uma pergunta aqui, Família Jotão Clube, eu acho. Será que isso está ligado ao trabalho de base escolar? Eu acho que ele quis se referir a ainda essa questão do americano, do europeu, que está um pouco à frente ainda do brasileiro ou do sul-americano nas competições. O que você acha? Você que viveu lá no Canadá, viveu na Austrália, você vê isso mais bem trabalhado na base escolar? A resposta é sim. Eu acho que o que diferencia a gente deles é nossa base escolar mesmo, né? Quando eu comecei a dar aula de natação, tinha uma molecada que eu dava que era de 10 a 12, 13 anos, eles chegavam da escola, eles iam de manhã fazer aula, então eles treinavam das 6 às 8 da manhã, aí eles iam para a escola. Algum período na escola, eles podiam escolher se eles voltavam para nadar de novo ou se eles iam fazer outro esporte na escola. E esse esporte era o esporte durante 6 meses. Então, ele fazia atletismo durante 6 meses. Então, ele arremessava, ele saltava, ele corria fundo, ele corria sprint. Então, ele era exposto a todas as áreas do atletismo. Aí, semestre que vem, voleibol, basquetebol. Então, assim, eles eram expostos ao treinamento e não só, tipo, beleza, vamos lá, vamos arremessar a bola. Não. Toda a preparação para isso. Então, isso dá uma base enorme para ele. Comparado com a gente aqui, de verdade, eu tive muita sorte que eu estudei no colégio militar, então a gente tinha uma base de educação física muito forte, porém nem todo mundo tem essa opção. Às vezes a escola do cara mal tem uma quadra, né? Mas também tem muitos caras bons, velho. Eu conheço um amigo meu que dá uma aula de educação física aqui numa escola que eu conheço, que o cara arrebenta, velho. A molecada pira com ele. O cara, ele chega lá e fala, eu não tenho nada, mas eu vou destruir. Ele chega lá e destrói na aula. Então, assim, mas são poucos, né? É verdade. E em relação a essa parte de exposição a vários estímulos, é bacana porque eles não se especializam tão cedo, né? E aí você consegue ser exposto a vários tipos de estímulo dentro da gama de esportes
e ter ganhos que os ganhos motores, né, nessa fase, na fase de maturação, são ganhos que ficam para o resto da vida. Então, o pessoal que faz ginástica ali na infância, adolescência, e mesmo que não continue fazendo a ginástica depois, tem muita facilidade para pegar os movimentos de CrossFit, né? O pessoal que fez capoeira, as meninas que dançaram, eles conseguem fazer movimentos do CrossFit assim, você fala e o cara consegue entender o que tem que ser feito, né? Então, muito disso do que ele ganhou lá na fase de adolescência e infância. Então, respondendo a pergunta do Juliano, é isso, velho. Eu acho que a gente pasta muito, corre atrás, porque, meu, a nossa educação física precisa mudar, entendeu? Então, assim, a gente, como agente educador, a gente tem que, velho, brigar muito por isso. A gente consegue mudar, Então, a gente pode mudar desde a parte dos nossos alunos no box, que é a nossa comunidade ali, até, porra, que nem amigo meu que dá aula na academia lá, o cara destrói nos alunos dele. Então, assim, se cada um fizer a sua parte, pensando a longo prazo, isso pode ser de resultado, entendeu? Acho que a gente tem que levar a profissão, meu, destruir mesmo. Show de bola. Vou pegar o gancho do que... Aí, o Fabinho tá aqui na live. Fala, De Kik, beleza, velho? Ele que passou teu contato aí. Bruno Eto falou, vamos para Madison de novo, Netão. E aí, já que ele falou sobre Madison, quantas vezes você foi lá pro Games, né, para assistir ou como treinador? Pô, foi a minha única experiência no passado. Eu nunca tinha ido, fui com a Suzana no passado, é a Disney do adulto, né? Então, assim, para quem gosta de CrossFit, maravilhoso, assim. Não só por ver os atletas, assim, mas por tudo. A cidade respira CrossFit. Então, a gente espera que esse ano, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas pelo que tudo está indicando aí vai ser adiado ou alguma coisa parecida, mas eu indico para todo mundo que quiser gastar uma grana e gastar um tempinho aí de férias, vai valer muito a pena. E já teve o Age Group do Open para Teens e para Masters? Como é que foi com a Suzana? Foi melhor que a gente esperava, na verdade. O Age Group é assim, os workouts saem na quinta-feira, né, final da noite, e aí a gente tem até segunda noite para postar os resultados. Mas ninguém posta nada antes, e ninguém sabe de nada antes. E foram 6 workouts, foram 6 treinos. Então, meu, você imagina, você faz o treino, você não tem noção alguma se aquilo foi bom ou ruim. Tem uns amigos nossos que fazem, a Anitta faz pra gente, a Amanda, o Fábio, o Pedro Martins ajudou a Suzana também, para ter uma ideia de tipo de tempo. Mas, meu, você joga no escuro, então, meu, você imagina. O Bruno Eto é marido dela, né? Então, assim, você imagina o sofrimento que esse rapaz teve de quinta-feira até segunda-feira à noite. Ele não dorme, né? O cara não dorme, ele quis dormir em casa, porque, meu, eu não aguentava ela. Então, assim, foi aquela ansiedade. E aí a gente tem uma Teams, Laís Teles, que ano passado ela bateu na trave, e esse ano ela, treinou, a gente focou em algumas deficiências dela, e ela também tava, pau a pau lá, só que a gente não sabe o que vai acontecer. Então as duas mulheres estavam, desesperadas, né? Aí no final deu tudo certo, a Laís classificou em quinto, até agora, não saiu o resultado dos vídeos e tudo, mas e a Suzana em primeiro, então deu iradíssimo. certo, bem massa. A Suzana, ela pega a segunda classe de Masters, como que é a separação? Primeira, 35 e 39. 35 a 39. Show de bola. E aí parece, mas ela é 35 e 39. Que é isso? Ela vai começar a te xingar aqui. Olha só, você tem sexta, sábado, domingo e segunda para fazer, basicamente 4 dias, para fazer 6 workouts. Então isso quer dizer que em algum dia você faz 2 workouts. E aí como é que dá para repetir o workout nesse cenário tão apertado assim? Então,
A gente conta com o apoio do pessoal da PhysioHealth, que é o Rodrigo, que é o pessoal da fisioterapia. Então, a gente mais ou menos que acampa. A gente chega a gente foi pro box da Suzana, CrossFit Eto, chegou lá quinta noite, colocou as coisas lá, e de lá a gente já começou a fazer. E a gente foi meio que organizando em ordem quais a gente ia fazer. E aí a gente foi pedindo para as pessoas fazerem. Tipo, a Anitta era boa, sei lá, no remo com burpee. Ela vai lá e faz o remo com burpee. Ah, a Amanda é legal a da ginástica. Ela vai lá e faz a ginástica. Pô, o Fabinho é um cara bom no thruster com double under. Fabio, testa para mim. Aí essas pessoas são meio que cobaias da gente. O pessoal faz, e a gente tem mais ou menos uma ideia como é que foi, e a gente destrói. E aí a gente tenta fazer um de manhã e um à tarde. Teve dia que a gente fez um de manhã, um no meio do dia e um à noite. E elas saíam do ódio direto à piscina de gelo, massagem, recuperação. Então, foi meio que 4 dias meio que acampado ali. Acho que a parte mais importante é tentar recuperar de um para o outro, porque Certeza. o volume é muito alto, né? Certeza. E aí volta naquilo que a gente falou atrás, falando sobre a gente tem que fazer alguns testes de vez em quando. E aí eu vira e mexe, eu pego o time e a gente faz um final de semana aí de teste de alguma coisa. Teve a seletiva, então a gente fez sábado e domingo os odds completos, igual ia rolar lá. O pessoal tem uma noção do que o corpo vai sentir, do que você vai sentir, do que você precisa comer, porque assim, eu não sou pai e mãe de ninguém, né? Falar, ó, Suzana, você tem que comer, não. Cada um tem que se virar. Acabou o treino, ele tem que saber o que vai comer, o que vai fazer de recuperação, qual é a próxima prova, que horas que vai rolar. Então, esses testes antes deixam a gente meio que mentalmente preparado, porque uma hora vai chegar. Tá explicado, então. Você sabe da história do Fábio, não? Com os 3 workouts que ele fez no mesmo dia pro AdSense? Não. O cara fez não. os 3 workouts. Não? Sei. É um retardado. O cara fez os 3 WODs no mesmo dia, no último dia, fez um de manhã, um de tarde, um de noite e ganhou o Qualify. Tá explicado então por que deu certo. Ele já tinha testado cenários parecidos, né? Mas ele é um mito, né? Total. O trabalho é dele, não sou eu. Total. Deixa eu ver aqui mais o que a galera tá falando antes de a gente virar de assunto. Match Performance, que é um brother lá de Recife, tá falando aqui exatamente, sem falar que o sistema que vai fazer o atleta recuperar do ódio para realizar o complex é o sistema aeróbio, a recintas de ATP. Por isso que a base deve ser sólida. Ainda falando sobre a questão de quão importante é a base aeróbia, né? Então, além de ganhar condicionamento aeróbio específico, né, provas de remo, corrida, natação, o sistema aeróbio ele consegue regenerar estímulos de outras vias energéticas. Então, mesmo dentro de um WOD que não parece ser aeróbio, o sistema aeróbio é importante. Abrindo um gancho aí, Gabriel Oliveira, da Med Performance, não é ele que perguntou isso? Exatamente. Meu, eu não sei se muita gente conhece ele, mas deveria. Um cara que faz um puta trabalho da Med Performance, um cara que me ajuda bastante também. Vira e mexe, eu mando umas perguntas para ele. Ele deve falar, puta, esse cara, velho... assim, eu não tenho vergonha em perguntar, porque eu acho que o errado é você achar que sabe. E de verdade, quanto mais eu procuro as coisas, mais eu falo, meu, caramba, eu preciso correr atrás. E é um cara, porra, de super... tem um conhecimento enorme, super fácil de acesso, e tá fazendo um puta trabalho bacana. Então, assim, Gabriel, você tem o meu aplauso, velho. Destrói. Gabriel é fogo mesmo. E engraçado, né? Porque ele é de uma área médica, ele é estudante de medicina, mas o cara destrói muito em relação a assuntos de treinamento específico, né? Porque eu acho que é uma coisa que ele gosta e é uma coisa que ele busca conhecimento e também troca umas ideias com ele de vez em quando, o cara destrói mesmo. Vale a pena acompanhar o Instagram dele lá, é bem legal. Estou subindo aqui nas perguntas. O Rangel perguntou, na verdade é uma colocação. O repertório motor brasileiro é muito limitado pela educação física escolar. Professores que têm
meio que preguiça em ensinar. Tive ótimos professores, mas nem todos têm essa oportunidade. Realmente é um cenário ainda longe do ideal na educação física escolar brasileira. E o CrossFit tem tentado suprir essa deficiência de base de repertório motor. É notório o benefício. Quais são os seus pensamentos em relação ao CrossFit Kids, né? Já que a gente está falando dessa parte de base, de talvez tentar suprir ali uma deficiência da educação física escolar. Você acha que é válido? Você acha que consegue... Eu acho que consegue e é muito importante. Acho que quem já trabalhou com kids ou com a molecada, o ganho deles e a evolução é enorme. Você vê a molecada em 6 meses, é um negócio assim, absurdo. Porque, o brasileiro é foda, velho. Nós somos bons. A gente é bom também, a gente tem a nossa estrutura é boa. A gente também vive falando que o brasileiro não, o brasileiro é bom, velho. E a gente tem uma galera boa. E eu acho que o CrossFit Kids a gente não quer formar o cara crossfiteiro. Pelo contrário, a gente quer formar o cara num atleta ele pode virar em outro esporte, ele pode virar um tenista, pode virar um nadador. Eu acho que o CrossFit Kids é de fundamental importância para aquela galera que não tem essa educação física de qualidade na escola. O Rangel falou que teve. Maravilha, eu também tive. E eu sei que muita gente teve também. Mas tem uma galera também que não sabe. Quantas vezes você vê um moleque vindo fazer aula com 14, 15 anos, e mal consegue fazer um agachamento, sabe? Se mexe muito mal. Mas é maravilhoso que você trabalha com ele 2, 3 meses e a resposta é fantástica. Então, assim, acho que cabe a gente falar assim, é massa e vamos que vai dar certo. E dá certo. Show de bola. Nando Brasil pergunta para ti, tem algum sonho profissional que você quer realizar ou o currículo já está completo? Sonho profissional sempre tem. Eu acho que a gente não pode parar de sonhar nunca, né? Primeiro sonho agora é passar no level 3. Estou estudando igual maluco, ver se passa nisso. Ia ter a prova agora, esse mês, só que foi cancelado por causa do Covid. E é bom que me dá mais espaço para estudar. E assim, tentar ser o melhor profissional possível na minha área. Eu acho que tem chama níveis de excelência. Você vai ganhando níveis. Eu queria tentar alguém olhar para mim e falar assim, putz, esse cara tem umas coisas boas para falar e eu admiro ele. Eu acho que é legal você ter uma referência em alguma área, assim. E eu adoro dar aula. Eu tento passar isso para o maior número de pessoas possíveis. Tem uma galera que é meu estagiários, que eu gosto de passar o que eu sei. É um sonho meu ver essa galera evoluindo. Então, assim, por isso que foi o que eu te falei, quando um ensina, 2 aprende. Perfeito. O Rangel está perguntando, falando das aulas de turma regular, qual é a maior dificuldade que você encontra com mais frequência? O que é que tu geralmente encontra dificuldade mais vezes assim, em relação a dar aula na turma ou movimentos que são mais difíceis de ser ensinados? E completou agora, em relação à qualidade física dos alunos. Eu acho que Rangel, né? Isso. Eu acho que eu vejo mais dificuldade que as pessoas têm é na parte de ginástica. Acho que o pessoal sofre muito na parte de ginástica. Por a gente não ter tido essa experiência quando era mais novo. Então é uma parte que a gente tem que dedicar bastante tempo nisso. Quando eu chego em algum box para assistir aula e tudo, eu fico vendo como é que o pessoal administra as aulas. E muitas das vezes o coach não quer dar aula de ginástica, porque é uma aula, exemplo, vai ter muscle up, vai ter Amanda hoje, tem muscle up com snatch, não é isso? Você vai ter que passar um pouco de snatch. E quando você passa snatch, ou muscle up, perdão, você precisa fazer alguma coisa, você precisa tocar nos alunos, você precisa fazer eles fazerem, você precisa arrumar adaptação. E
Aí rola meio que aquela preguiça, né? Pô, puta, velho, ai, muscle up, puta, bar muscle up, keeping up, como é que eu vou dar isso? Então, assim, aí vem o nosso trabalho de falar assim, puta, vou me preparar para isso e vou destruir. Então, a parte de ginástica é uma parte que a gente precisa ter mais mão na massa, precisa tocar mais nas pessoas e se mexer. Então, é a maior dificuldade também para mim dessa aula. É uma aula mais... Ela exige mais, né? Ela exige mais profissional. Ela exige Exige mais. mais Exige mais, mas... exige mais expertise também, né? De entender os movimentos, de conseguir adaptações e conseguir passar pelas progressões. Eu estava assistindo a live ontem do Éder, ele falou que exatamente isso, que movimentos de LPO são mais fáceis até de ensinar e controlar porque é carga externa, né? Você vai basicamente diminuindo a carga. Não conseguiu, começa com bastão, passa para a barra de 10 quilos, passa para a barra de 15. Já na ginástica são movimentos que a carga é o peso corporal. Então, como diminuir o peso corporal, né? Então, é essa dificuldade que a gente tem de, às vezes, ensinar movimentos de suspensão, por exemplo. Então, são artimanhas de fazer com que o aluno entenda o movimento sem precisar necessariamente estar pendurado na barra, ou fazer com que, quando ele estiver em suspensão, o peso corporal dele seja menor e ele consiga executar o movimento. Também é uma dificuldade minha em relação à parte de ginástica, mas que é possível, né? Existem várias formas de fazer isso. E eu acho assim, você falou uma parte de progressão, acho que quanto mais a gente estudar sobre o movimento, mais facilidade de ensinar a gente vai ter. Então a gente vai ter mais dica, tá? Então assim, então vale a pena às vezes você ir assistir a aula de um brother, falar, puta, o brother vai dar aula de bar muscle up, eu assisti. Fala, pô, essa progressão é muito massa, velho, nunca fiz. Vou roubar essa dica, não é nada, não é feio roubar nada de ninguém, dica é uma coisa que tem que roubar. Então assim, quanto mais exposto a ginástica porque tem muito coach também que ele é tendencioso a uma coisa que ele gosta. Uhum. Exato. Exemplo, vamos falar, puta, o cara não gosta de corrida. Então quantas vezes de corrida ele põe por semana? Ele dá aula de corrida, ele ensina um pós-método, ele faz alguma coisa? Não, porque é tendencioso aqui. Então, o cara que gosta de ginástica, ele vai dar bastante ginástica. O cara que não gosta, ele vai ficar meio que limitado a sempre aquelas progressões. Então, assim, eu acho que o Rangel perguntou o movimento mais difícil de se ensinar. Puta, tem vários, velho, mas assim, eu acho que o mais difícil mesmo, é qualquer coisa invertida. Eu acho que a inversão, para a maioria das pessoas, ela tem muito receio. Eu até brinco, eu acho que, tipo, precisa de mais um psicólogo do que um coach. O cara tem um pânico de virar, o cara consegue fazer um jerk com 100 quilos, mas virar de ponta cabeça já é difícil. Então é uma coisa que eu acho mais difícil. E o maior desafio é manter a turma engajada. Desde o cara que é bom, um cara RX da aula, e uma senhora que acabou de chegar no box vai fazer uma aula de pull-up. Deixar esse cara e essa senhora vibrando na mesma aula, presente ali, é um desafio. É isso mesmo. O Bruno Eto tá... Primeiro, a Suzana disse que o Fabinho disse que tu não gosta mais dele, não ama mais ele. A Suzana aqui falou alguma coisa lá em cima. Ela disse que ela é super tranquila. É verdade, não? Então, assim, você tem esposa? Como é que é, Bruno? Como é que é a sua... Tenho namorada. Tem uma namorada, né? Elas são maravilhosas, né? A gente gosta delas, a gente ama elas. Só que elas têm momentos, né? E a gente tem que meio que entender elas. É uma coisa que comigo, com a Suzana, comigo, com a Anitta, com a Amanda, com a galera que está mais próxima a mim o tempo inteiro, a gente consegue mais ou menos ler eles. Sabe quando você sabe que a pessoa não está no dia bom? Sim. Não é hora de brincar com ela. Ela chega lá, treina e vai embora. Então, assim, tem dia que ela vem sorrindo, aí é a hora de, pô, vamos lá, vamos curtir. Acho que essa parte do treinador estar com a pessoa o mais tempo possível ajuda muito. Acho que desenvolver uma intimidade, né? Sim.
O Jason Laydon, não sei se você conhece, é o da CrossFit Milford, que também ministra alguma parte do Power Monkey. Ele veio ao Brasil fazer o Power Monkey, e aí o meu colega, meu sócio, foi fazer o Power Monkey, e ele falou que uma das coisas que ele mais batia na tecla lá em relação, quando ele foi